O que você está prestes a aprender tem o potencial de mudar para sempre tudo o que você acredita saber sobre as mulheres, a vida e como o mundo real funciona. Então hoje você vai aprender como atrair mulheres sem dizer nada. Por isso acompanhe o vídeo completo para entender como isso é possível. Quando terminares de assistir a este vídeo, terás as bases para um conjunto de crenças que podem tornar-te mais bem-sucedido em qualquer coisa que escolhas fazer na vida. Hoje em dia, a sociedade tem todo tipo de sistemas que aumentam a esperança de vida do homem médio. Mas há alguns milhares de anos, esses sistemas simplesmente não existiam. Durante esse tempo, não havia carros ou casas para esconder isso, e a natureza era livre para permitir que apenas os mais fortes sobrevivessem. Por exemplo, se um homem tivesse excesso de peso, era mais provável que fosse abordado e devorado por um leão ou algum outro predador maior. No mundo atual, temos sistemas que permitem a sobrevivência mesmo para os mais fracos. Mas não há como escapar da natureza, pois está programada em nossos cérebros desde o nascimento. Em poucas palavras, tanto homens quanto mulheres estão programados para buscar em seu parceiro traços que garantam a sobrevivência. A atração ocorre em um nível subconsciente, o que significa que nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer com exatidão o que nos atrai. Na verdade, a atração é um impulso, assim como a fome ou a sede, que simplesmente acontece sem qualquer controle sobre isso. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. Dado que a atração é um impulso sobre o qual não temos controle, é incrivelmente fácil provocá-la. Mas antes que um rapaz ou uma moça se tornem instantaneamente atraentes, há outro segredo evolutivo importante que precisa ser compreendido. Do ponto de vista evolutivo, aos homens atrai a aparência e às mulheres o comportamento. Em outras palavras, para desencadear a atração na maioria das mulheres e ativar os fatores pré-programados, tudo o que um homem precisa fazer é modificar seu comportamento de algumas maneiras simples. Devido a coisas como o efeito halo, os rapazes que não são atraentes já estão enfrentando uma batalha por si só. Assim, quando quebram todas as regras evolutivas da atração, tornam-se uma competição quase impossível de vencer. Mas ao modificar seu comportamento, esses homens e todos os homens em geral podem criar sua própria vantagem e nivelar o campo de jogo. Não apenas quando se trata de competir por um parceiro, mas em quase todas as situações da vida. O traço principal que ativará os ajustes evolutivos padrão na maioria das mulheres é a confiança em si mesmas. No entanto, a maioria das pessoas não compreende realmente o que isso significa. Em poucas palavras, a confiança é a capacidade de parecer seguro ao lidar com a incerteza. Aos olhos de quase todas as mulheres na face da Terra, um homem ideal é dominante, corajoso e otimista. O mais importante a lembrar aqui é que uma pessoa confiante é alguém que parece estar confiante. Em outras palavras, é a maneira como um homem se comporta que determina se as pessoas o consideram confiante. Ao longo da vida, provavelmente você já viu muitos caras que carecem de habilidades reais, mas de alguma forma, de alguma maneira, uma grande variedade de garotas os acham atraentes apenas porque parecem ter confiança em si mesmos. É como uma mão no pôquer. Você não sabe se a mão do outro jogador pode vencer a sua, mas se ele conseguir enganar o suficiente para fazer você acreditar que pode vencê-lo, então ele tem muitas chances de vencer você. Quer acreditemos ou não, o mesmo ocorre na vida real. E como todos já vimos antes, muitas vezes é a pessoa mais barulhenta e desagradável que vence. Não a pessoa que realmente tem as habilidades para apoiar o que está dizendo. Para ter sucesso em qualquer coisa, basta aparentar confiança. E a parte mais importante de ter confiança é parecer seguro. Mesmo que por dentro estejas morto de medo e não tenhas ideia do que vais fazer, com muita frequência, especialmente os homens em relacionamentos, sentem-se demasiado confortáveis e começam a expressar insegurança. Dado que a insegurança é tradicionalmente considerada um traço feminino, as mulheres acham muito pouco atraente que os homens demonstrem insegurança em relação a qualquer coisa. Isso inclui a linguagem corporal, as expressões faciais e a tonalidade da voz, além das próprias palavras pronunciadas. A palavra confiança é usada aqui como um termo geral
e representa os comportamentos necessários para parecer seguro diante da incerteza. A segunda parte da confiança é a dominância. Do ponto de vista evolutivo, os homens são considerados dominantes e as mulheres submissas. A dominância só pode ser determinada em relação a outras pessoas. Segundo as regras da natureza, as mulheres são submissas e os homens dominantes. Assim, as mulheres inconscientemente acham atraente os homens dominantes, e os homens inconscientemente sentem-se mais atraídos por mulheres submissas. Aqui está um exemplo perfeito para demonstrar isso. Imagina uma garota com uma coleira pequena e de aparência frágil ao redor do pescoço. A coleira está mais apertada ao redor do pescoço e é projetada para ser fina e de aparência frágil. Todos são sinais de sua submissão. Os colares feitos para homens são maiores, mais grossos, mais pesados e muito mais soltos ao redor do pescoço. Todos esses são sinais de dominação e o oposto da submissão. Tudo o que usamos, desde roupas até joias e até os carros que dirigimos, é projetado para ser masculino ou feminino. Por isso, um grupo de caras sentirá o impulso de rir quando vir um cara enorme, dominante e de aparência masculina dirigindo um carro pequeno. Aqui está outro exemplo excelente, porque achas que as garotas sempre tiram selfies segurando a câmera para cima e acima delas? Fazem isso porque assim têm que olhar para cima, o que as faz parecer pequenas e submissas na foto, e como resultado, acionam esse botão de atração evolutiva dentro dos homens, que nos faz sentir impulsivamente atraídos por garotas que parecem fracas e submissas. Mas as mulheres não fazem essas coisas conscientemente. Simplesmente o fazem porque lhes parece certo. O mesmo ocorre com os homens que tiram 10 fotos e escolhem aquela que os faz parecer mais fortes. Se nos perguntasse por que queremos parecer mais fortes, provavelmente não diríamos, mas o fazemos para parecer mais atraentes para as mulheres. Desde que nascemos, todos os homens são projetados para serem seguros de si mesmos, curiosos e dominantes. Em resumo, do ponto de vista evolutivo, as mulheres sentem-se impulsivamente atraídas por homens que parecem seguros de si, dominantes e masculinos. E para simplificar, o que você realmente precisa para que a maioria das mulheres sinta atração por você é confiança e dominância. Mas aqui está o segredo do sucesso em tudo, e a chave para ganhar a verdadeira confiança que você precisa. A resposta é o progresso. Se você perguntasse a 10 caras diferentes que parecem ser mestres na hora de interagir com as mulheres qual é o segredo deles, provavelmente obteria 10 respostas diferentes. Alguns dirão que é o dinheiro, outros dirão que são seus abdominais definidos, e outros dirão que é o Lamborghini deles ou a mansão gigante em que vivem. Alguns até dirão que é porque são engraçados. O que você provavelmente não esperava é que todas as respostas estivessem corretas. E aqui está o motivo. Como homens, ganhamos confiança à medida que progredimos nas áreas em que temos deficiências. Agora mesmo, sua maior insegurança pode ser a falta de dinheiro ou de recursos econômicos. Para outro cara, pode ser a falta de abdominais ou o fato de que seu corpo está acima do peso e fora de forma. Aos 10 caras faltava alguma coisa, e durante esse tempo, sentiam que não poderiam ter sucesso com quase nada, especialmente com as mulheres, até terem o que achavam que precisavam. Uma vez que obtinham isso, não tinham mais deficiências e a confiança ocupava o lugar da insegurança. Esta é a razão pela qual as 10 respostas estavam corretas. Então, a resposta para ganhar essa confiança, para qualquer homem, é simplesmente progredir na solução do que lhe falta. Esse progresso é o que cria a confiança que se derrama em todos os aspectos de sua vida e permite que você tenha sucesso, não apenas com as mulheres, mas com todas as coisas da vida. Portanto, tomar medidas e progredir na eliminação de suas inseguranças é a melhor maneira de ganhar a confiança necessária para se manter seguro ao enfrentar a incerteza. Claro, dinheiro e abdominais definidos podem aumentar ligeiramente sua atratividade, mas, no fundo, é a confiança adquirida pelo progresso na melhoria de si mesmo que fará toda a diferença. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar um like e comentar sua opinião. E se você quer entender qual é o caminho masculino, vou deixar esse vídeo que sem dúvida vai te ajudar muito.